Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o campo e a cidade no Brasil, tá? A gente vai ver como é que se comporta a questão das áreas rurais e das áreas urbanas do espaço geográfico brasileiro, beleza? Então, para você acompanhar aí, ó, tá a partir da página 370, beleza? Então, assim, o espaço rural, ele é completamente diferente do espaço urbano. Porém, há uma interligação entre esses dois espaços, tá? Ou seja, o espaço rural depende do espaço urbano e o espaço urbano depende do espaço rural. Mas o que um pode fornecer para o outro? É simples. A zona rural, a área rural, vai depender da tecnologia dos produtos feitos na área urbana, produtos industrializados e tecnologias da informação. E a área urbana vai depender da produção de alimentos da zona rural, tá? Então, se há uma falha na produção na área rural, consequentemente há um colapso do abastecimento da área urbana. E consequentemente, se também der um problema na produção de tecnologia na área urbana, isso vai afetar a área rural. Então, existe essa interligação entre esses dois espaços, tá? Que formam o espaço geográfico brasileiro, beleza? Ah, professor, mas aí a área rural é plantação, não é coisa natural? É, porém, foi o homem que chegou lá e modificou aquele espaço, tá? Então, a agricultura faz parte do espaço geográfico brasileiro porque foi algo modificado pelo homem, beleza? Bom, o que cada um desses espaços vão ter que vão se diferenciar um do outro. O espaço rural, você vai ter a presença de uma maior presença de natureza, né? Matas, animais, fazendas. Então, você tem uma presença maior de verde, você tem uma presença maior da natureza, tá? E o estilo de vida nessas cidades é diferente. A rotina é totalmente diferente das áreas urbanas. Que aí a gente, claro, tem a presença, essa escola aqui, vocês que fazem parte dessa escola, que moram próximas à escola, vocês fazem parte, obviamente, de uma área urbana. Então, todas essas características que são pertinentes à área urbana, como casas, carros, muita movimentação de carros, de pessoas, são características das áreas urbanas, tá? Hoje no Brasil, nós temos uma maior quantidade de áreas urbanas do que rural, tá? Até a década de 50, 60, até a década de 70 mais ou menos, a gente tinha uma quantidade maior de pessoas vivendo na área rural do que na urbana. A partir das décadas de 50 e 60, o Brasil passou a se tornar um país mais urbano. Ou seja, a maior parte, mais da metade da população brasileira passou a viver na cidade, certo? Então o país é um país urbano. Porém, ainda muito dependente do seu espaço rural. O Brasil, o seu PIB, a sua riqueza, ela ainda hoje está muito concentrada na produção no espaço rural, tanto da pecuária quanto da agricultura, certo? Pois bem, na página 371 vai falar mais sobre a questão do espaço rural brasileiro, certo? E aí tem um gráfico que mostra a questão do uso da terra no espaço rural. E aí, 60 milhões de hectares no Brasil não são utilizáveis. Nós temos aqui 80 milhões de hectares ocupados por lavouras, tá? As plantações. A pecuária, 196 milhões de hectares, tá? Ou seja, ocupa uma área muito grande, principalmente no que a gente chama de pecuária extensiva. A gente vai ver o que é isso mais para frente. E aí, 493 milhões de hectares no Brasil não podem ser utilizados para a agricultura, que é um número bastante grande, certo? A modernização do campo brasileiro, ainda na página 371, é o seguinte: a atividade de agricultura é muito antiga também no Brasil, vem desde a época ainda da colonização portuguesa. Hoje em dia a gente pode dizer até que é uma herança daquela época da colonização portuguesa. Basta lembrar que os espaços foram sendo construídos por atividades econômicas e a agricultura foi a segunda atividade econômica a acontecer aqui no Brasil. A primeira foi a extração no pau-brasil, a segunda já foi a questão da plantação de cana-de-açúcar, ou seja, agricultura, certo?
Então, desde essa época, técnicas rudimentares antigas eram utilizadas na plantação. Eram eficazes, porém, demandavam um número maior de pessoas trabalhando nas lavouras e também um tempo muito maior, desde o seu plantio até a sua colheita. Era um trabalho manual ou com tração animal, certo? Ou seja, um boi, você tinha lá um boi na plantação, era amarrado na cintura dele cordas, e aí à medida com a qual o boi ia andando, ia puxando um arado, onde a pessoa vinha atrás somente equilibrando o arado, fazendo com que as sementes fossem colocadas no chão, fossem colocadas no solo. Então, são técnicas muito rudimentares. A partir do momento que houve a modernização do campo brasileiro, a gente costuma dizer que teve dois efeitos, um positivo e um negativo. O efeito positivo é que a qualidade do processo de plantio e do processo de colheita melhorou e ficou mais ágil também. Ou seja, você pode plantar com as máquinas uma maior quantidade de sementes por dia no chão, no solo. E na época da colheita você colhe numa velocidade muito maior. Então, dois benefícios: aumentou a produtividade e diminuiu o tempo que você tinha esse processo de plantar e de colher. O lado negativo é que antes da modernização você tinha muitas pessoas trabalhando no campo. Com a modernização, a máquina ocupou o trabalho humano. Quem fazia o serviço pesado agora eram as máquinas. E aí ainda dependia sim do ser humano só para controlar a máquina, mas ao invés de 10 pessoas trabalharem no campo, bastava que apenas uma soubesse manusear a máquina, e aí fazia o trabalho, a máquina sozinha fazia o trabalho de 10 pessoas trabalhando no campo, e numa velocidade muito mais rápida, tá? Então, o lado negativo da modernização do campo foi o alto número de desempregados, pessoas que viviam do campo e hoje não teriam mais do que viver, pois a máquina ocupou o lugar do trabalho que antes era braçal, certo? Uma outra característica da modernização do campo é a questão dos alimentos transgênicos, tá? Que são modificações genéticas que são feitas para aumentar o aproveitamento da produção no campo, beleza? Virando a página aí, a gente tem os contrastes dos campos, tá? É o seguinte: nós vamos ter a agricultura de subsistência, que também é chamada de agricultura familiar, e essa agricultura ela é praticada em áreas menores, em pequenas propriedades, tá? Essas pequenas propriedades nós chamamos de minifúndios, certo? Minifúndios é onde é praticada a agricultura familiar. E nesses minifúndios, nessas pequenas propriedades, é praticada também a policultura, ou seja, a cultura de diversos gêneros agrícolas naquela pequena propriedade. Tá bom? Ou seja, eu vou ter a agricultura familiar. A agricultura familiar está presente nos minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, e nesses minifúndios é praticada a policultura, que é o quê? A cultura de diversos gêneros agrícolas ou de diversos tipos de alimentos naquelas pequenas áreas. E aí aquela produção vai servir para o abastecimento próprio da família e o pouquinho que resta poderia ser vendido em feiras livres na própria cidade, onde as pessoas vivem, certo? Isso tem uma diferença muito grande dos latifúndios, que são grandes propriedades, e que nessas grandes propriedades você tem a prática da monocultura, ou seja, da produção de apenas um gênero agrícola numa área gigantesca. Então é totalmente diferente da agricultura familiar, certo? Essa agricultura voltada para a exportação ou para abastecer a indústria, ela é praticada nos latifúndios, que significa grandes propriedades, e nessas grandes propriedades é praticada uma monocultura, ou seja, a produção de apenas um gênero agrícola, de um tipo de alimento só, certo? Aqui na Paraíba é muito comum, inclusive aqui perto da região de João Pessoa, da grande João Pessoa, várias monoculturas.
principalmente da cana-de-açúcar. E aí é que vem a herança que eu falei da época da colonização. Pois antes aqui, essa região aqui da Grande João Pessoa era ocupada pela Mata Atlântica. E se tinha Mata Atlântica, também tinha pau-brasil. Como sabemos, houve um processo muito grande de retirada desse pau-brasil e, consequentemente, da Mata Atlântica para dar espaço para a plantação de cana-de-açúcar. Pois bem, é uma marca que existe na paisagem, no espaço geográfico paraibano e nordestino até hoje, certo? É muito comum a gente encontrar esse tipo de monocultura aqui na região da Grande João Pessoa, beleza? Aqui na página 372 a gente vê a diferença existente entre a agricultura moderna, aí você vê aqui uma máquina na página 372, e também vê o senhor com um animal, né, com tração animal aqui, fazendo o plantio das sementes aqui no solo, beleza? Na página 373, a gente tem aqui a questão do êxodo rural e a estrutura fundiária no Brasil, certo? A palavra êxodo está presente na Bíblia, é o segundo livro da Bíblia, né, lá no Antigo Testamento. A palavra êxodo significa saída. Na Bíblia, relata a saída do povo do Egito. Êxodo rural quer dizer saída da área rural, saída da zona rural. Para onde? Para a área urbana. O êxodo rural aqui no Brasil teve alguns processos históricos, né? O êxodo rural ele aconteceu muito mais forte na década de 60 ou 70, onde pessoas que viviam nas áreas rurais, principalmente aqui no Nordeste, vendiam tudo o que tinham para tentar uma vida melhor nas grandes cidades, Rio e São Paulo principalmente. Então eles faziam essa migração, saíam do Nordeste e vinham até essas grandes cidades brasileiras que estavam a todo vapor crescendo, muitas construções, muitos campos de obras. Quando essas pessoas chegavam aqui e não encontravam emprego, pois na sua grande maioria eram pessoas sem instrução, sem escolaridade, viviam uma situação difícil, pois quando acabavam seus recursos, os poucos recursos que eles adquiriam com a venda das suas propriedades, eles ficavam na situação de rua, de mendigos, de pedintes, muitos deles. Quando eles arrumavam algum tipo de serviço, era um bico ou outro. As mulheres geralmente trabalhavam de empregadas domésticas, quando conseguiam arrumar um emprego. Os homens conseguiam empregos pesadíssimos na construção civil, mas nada que tinha uma remuneração muito alta. Era um trabalho muito pesado para uma remuneração muito pouca. Tá? Então era uma situação muito difícil, certo? Nessa época. Mais recentemente, as pessoas que antes saíam do Nordeste e iam para a região Sudeste passaram a ir para as grandes cidades dentro da própria região Nordeste. Ou seja, pessoas que saíam do interior do Pernambuco viajavam até Recife para tentar a vida em Recife, ou tentar a vida aqui em João Pessoa, ou tentar a vida, enfim, em Natal, em Salvador, enfim, nas grandes capitais brasileiras, certo? Então, ao invés de mudar de região, sair da Nordeste e para Sudeste, eles permaneciam na região Nordeste, mais próximo da sua família, da sua base, né, no interior dos estados, para tentar a vida nas capitais. E aí acontecia esse mesmo processo. Quando não arrumavam um trabalho, passavam por uma situação bem difícil, certo? E aí a estrutura fundiária do Brasil, o livro aqui está falando que é desigual. Basta a gente lembrar, né, eu falei agora, né, alguns instantes atrás, que existe a agricultura familiar e existe essa agricultura voltada para a exportação. Ou seja, a agricultura familiar nos minifúndios, ou seja, pequenas propriedades, e a agricultura voltada para a indústria, para a exportação, ocupando grandes espaços, né, que são os latifúndios. A desigualdade aqui é que esses latifúndios, essas grandes propriedades, estão na mão de pouquíssimas pessoas, tá? Enquanto que várias famílias possuem propriedades muito pequenas, os minifúndios. Então, aí fica claro a desigualdade da distribuição de terras que existe aqui no Brasil, tá? E é isso que o livro vai falar pra gente na página 373, beleza? O livro vai falar pra gente também na página 375 que essa concentração fundiária, ou seja,
essa grande quantidade de terras nas mãos de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias aqui no Brasil, que são mais ricas, geram conflitos pela terra, tá? Vale destacar a presença do MST, que é o Movimento dos Sem Terra, que é aquele que mais se destaca na luta por uma igualdade, ou na busca por uma pseudo-igualdade, na distribuição de terras aqui no Brasil. Ou seja, a democratização da terra, da distribuição das terras produtivas aqui no Brasil, certo? O nome desse projeto, dessa democratização da terra, é Reforma Agrária, que prevê o quê? A cessão de terras produtivas para pequenos trabalhadores poderem trabalhar e poderem ter o seu sustento do seu próprio trabalho. A grande questão é que a forma com a qual esses movimentos sociais, como o MST, o Movimento Sem Terra, fazem para chamar a atenção da mídia, para chamar a atenção do governo, para ver se o governo federal toma algum tipo de atitude, é violenta em alguns casos, né? A gente tem vários episódios de conflitos armados, com mortes inclusive, né? Casos de assassinatos, tudo por essa questão da disputa pela terra, tudo pela questão da democratização ou de uma futura democratização do uso da terra aqui no nosso país, tá? Então é um caso bastante complicado de se resolver. No mapa aqui no Brasil, olha só, em 2016, onde a quantidade de conflitos pela terra nos estados do Brasil. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, nós tivemos 14 registros de conflitos pela terra. No Rio Grande do Norte teve 3. Em compensação, no estado do Maranhão, teve 196 conflitos registrados por terra, certo? Então, assim, no Brasil todo, a Bahia também tem um número gigante, 164, no Pará 143, em Rondônia 172 conflitos. Então, assim, são conflitos por uma causa justa, porém, os motivos, a forma pela qual tanto o movimento quanto a resposta dos fazendeiros ou a resposta do Estado que não está correta, né? O ideal é que se encontrasse um equilíbrio, uma forma de negociar para que todo mundo saísse ganhando, né? Para você não ter uma perda para o Estado, não ter uma perda para os grandes produtores e beneficiar aqueles que querem apenas um pedaço de terra para poder produzir o seu sustento e tirar ainda um dinheiro disso. Basicamente, essa é a demanda de quem não tem terra para plantar e cabe aí ao governo achar um equilíbrio nessa situação toda para que esses conflitos tenham um fim, beleza? Então, gente, é o seguinte, por hoje a gente vai ficar por aqui. Respondam às atividades da página 376 e 377, beleza? A gente vai corrigir na próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda aí o seu feedback, tá? Então se cuidem e até a próxima aula.